Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe a nova delegada-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Daniela Maidel. Falei certo, delegada? Maidel. Bem-vinda. A senhora foi empossada agora recentemente, né? E essa nomeação tem sido aí um marco, tem chamado muita atenção, porque é a primeira mulher aí à frente da Polícia Civil de Mato Grosso. Exatamente. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma satisfação poder falar um pouquinho sobre a Polícia Civil e o momento que nós estamos vivendo. Sou a primeira delegada a assumir a diretoria-geral da Polícia Civil. Nós temos 180 anos de instituição, comemoramos ano passado, né? E é a primeira vez que uma delegada chega no cargo máximo da instituição. Está sendo muito comemorado, né? As pessoas tem assim, demonstrado uma animação, um ânimo muito grande em relação à condição de ser mulher e ser diretora-geral. Você teve uma longa atuação aí à frente da Delegacia de Defesa da Mulher, da Criança, do Idoso em Várzea Grande, né? Isso. Foram 8 anos, se eu não me engano, né, nesse posto. Então a senhora tem uma vasta bagagem aí para comentar aqui a situação, a sua avaliação com relação aos crimes de feminicídio, né? Porque nós temos legislação mais endurecida, tá? Mas eles ainda acontecem, né, com uma grande frequência, né? Exato. Qual a avaliação nesse sentido? A avaliação é que nós precisamos evoluir muito, né? A nossa legislação ela vem sofrendo alterações desde a Lei Maria da Penha. Antes, os crimes praticados contra a mulher eram considerados de menor potencial ofensivo, eram crimes irrisórios, digamos assim, pouca punição lá naquela época, e a gente vem crescendo, vem trabalhando, né? Os movimentos vêm mostrando a realidade da violência contra a mulher. Mais recentemente nós tivemos a tipificação do crime de feminicídio, que foi também uma evolução importante. Mas eu acredito que está na hora também de um momento de reflexão da sociedade, né? Será que a nossa educação é voltada, a educação dos nossos filhos, né? O modelo da nossa sociedade é realmente preocupado com a violência contra a mulher? Será que só o fortalecimento, o endurecimento das leis vai realmente causar o efeito que nós desejamos? Eu acredito que não. A Polícia Civil ela tem por obrigação fazer o seu papel, atender as vítimas, acolher as vítimas, mas também cabe a nós, como sociedade, nós, no nosso dia a dia, trabalharmos também a questão da violência doméstica. Ainda hoje é tolerado, ainda hoje é colocado em segundo plano, né? Dentro dessa obrigação da Polícia Civil de trabalhar esse assunto, na gestão da senhora, o que a senhora pretende fazer, como que deve trabalhar esse assunto? A gente sabe que a violência doméstica é um dos estopins que leva, geralmente, ao feminicídio, mas também é geradora de diversas outras tragédias que acontecem, inclusive atingindo crianças, famílias inteiras, pais e outras coisas. Nessa gestão da senhora, tem um trabalho específico, a Polícia Civil? Perfeito. Nós estamos trabalhando na criação de uma coordenadoria voltada para a violência doméstica. O que seria essa coordenadoria? Seria um alinhamento nas políticas institucionais de atendimento às mulheres vítimas de violência. A gente alinharia a forma de atendimento de uma mulher, uma vítima que é atendida aqui na região metropolitana, ela receberia o mesmo atendimento que a vítima que está lá em Confresa, que está lá em Nova Bandeirantes. Nós temos que alinhar esse atendimento e fortalecer a interiorização desse combate à violência doméstica com criação de núcleos nas cidades. A violência doméstica não existe só onde existe delegacia especializada, ela está em todo lugar, né? Então, essa coordenadoria, ela trabalharia no avanço, digamos assim, na expansão dos núcleos no interior do estado. Nós não precisamos ter uma delegacia.
né, nos municípios menores, mas nós precisamos ter um núcleo, um lugar onde a vítima seja atendida, seja acolhida, que seja bem orientada. Então essa é a nossa intenção no fortalecimento. A Polícia Civil, como instituição, ela tem uma tradição já no atendimento à violência doméstica. Nós fomos um dos primeiros estados lá atrás que teve delegacia especializada, que tivemos delegadas na atuação da violência doméstica. Então, continuando essa tradição, agora é hora da expansão. Uhum. Falando ainda sobre feminicídio, né, nós tivemos aí recentemente o caso da Thaís Machado, né, e esse caso teve grande repercussão, chocou a muita gente por uma série de fatores, né. Ela era servidora do Poder Judiciário, inclusive tendo trabalhado numa das varas especializadas de violência contra a mulher, né, e a juíza Ana Graziella, né, ela chegou a citar em um trecho da decisão dela para manter a prisão do assassino, né, que isso deixava toda a sociedade, mostrava a toda a sociedade que nenhuma mulher está segura, né. Esse é o sentimento, delegado, ao ver outra mulher sendo assassinada pelo simples fato de não aceitar continuar um relacionamento? A gente tem que refletir bastante sobre isso, né? Me parece que a juíza aí quis falar que nenhuma mulher é segura, porque você é quase como uma ironia, uma servidora da justiça. Sim, que ela trabalhou tinha numa... conhecimento. Então, né? A violência doméstica, ela não escolhe. Sim. Ela não escolhe nível social, ela não escolhe qual a área de trabalho da vítima, ela atinge todas como um todo, de forma geral, né? E realmente é triste, né? Você trabalha com diversos crimes, mas o homicídio ele é muito impactante, justamente pelas consequências, porque você deixa família, você deixa filhos que carregam aquela história. Não é um acontecimento que fica no passado. Ele vai acompanhar. É uma sequência de tragédias. Vai acompanhar, ali, infelizmente. Né, nós temos profissionais assim exemplares na DHPP. Tenho certeza que eles estão conduzindo assim com todo o cuidado e profissionalismo, mas a gente percebe que é um crime que deixa marcas, né? E deixa marcas, assim, muito profundas e a gente não esquece. E nem devemos esquecer, né? Sim. Que sirva, assim, de reflexão para a nossa sociedade. Qual que é a orientação da senhora como delegada em relação a casos assim? Eu tô já afastada há alguns anos da violência doméstica, mas assim, que pode fazer que a polícia possa agir, né? Que a justiça possa agir, né? E vou evitar esse caso, vou falar de uma forma genérica. Porque às vezes a vítima pensa assim, aconteceu aqui, vai passar. Né? Esse é o ciclo da violência. A maioria nem registra. Né? Ou às vezes registra e pensa assim, o simples fato de você ir numa delegacia e registrar o boletim de ocorrência e não tomar providência, não pedir, olha, eu desejo medida protetiva, eu quero que ele seja processado. Só o boletim de ocorrência não vai resolver. Muitas acreditam que só o boletim de ocorrência já... Isso, e não é o caso. Nós temos, sim, que pedir a medida protetiva. É claro que cada situação, cada caso é um caso, né? Às vezes foi uma discussão, a vítima, olha, eu vou registrar, mas não quero continuar. Puxa, mas aquilo ali tem a tendência de evoluir. E quando você estuda o ciclo da violência, você vê que ela começa com uma ofensa, depois ela começa com uma agressão muito leve, depois ela vai agredir até o estopim, até o ponto de acontecer o feminicídio. Então, muitas mulheres registram e não pedem, registram e desistem, registram e escondem da família. Nem vou contar para ninguém, que é para não causar. Além de tudo, você é vítima e você tem a responsabilidade de não causar nenhum transtorno à vida da família, né? Ou tem vergonha. Mas muitas mulheres são por causa da nossa sociedade. Nossa, você teve coragem de registrar um boletim com fulano, contra o fulano, que dá o que comer para você, dá o que... Olha, ela ainda é culpada. Então, tem tudo isso, tem um peso muito grande. É um problema, assim, complexo. A gente não pode dizer que é só a vítima que não registra, Não, é tão complexo, tem tantas facetas esse problema, né? Mas o que é a orientação?
registrem, peçam medidas protetivas, deem continuidade ao processo, sim. Levem isso ao conhecimento das famílias, né? Olha, está acontecendo assim, eu não desejo mais que isso continue, é importante, né? Então não basta um ato, não basta o simples registro, né? Você tem que dar continuidade, você tem que demonstrar que quer dar continuidade. Uhum. Digamos, o que a senhora já havia falado ali, sobre essa mudança comportamental, essa mudança de entendimento, e não deixar que seja silenciados, né? Sejam silenciados esses casos, nessas situações. Isso. Eu acho que a gente tendo essa postura, né, de não ficar calada ante a violência, acho que já é um bom começo. E nós ainda, infelizmente, a nossa sociedade ainda vai lidar. Se nós não começarmos exatamente hoje a mudar, não vamos exigir que daqui a 5 anos o resultado seja outro, porque não vai ser, né? Você tem que ter atitudes novas para resultados diferentes. Começa na criação, né? Na criação. Começa em casa, né? Dentro de casa, né? Doutora, o governo do estado fez um concurso para segurança pública e recentemente, né? Já tem a previsão de chamamento, para onde vão ser direcionados esses profissionais, qual será a linha de atuação, o reforço necessário nesse momento? Nós temos estudado bastante essa questão de divisão do efetivo, realmente nós temos uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande, as necessidades no interior, elas cresceram muito. Né? E então elas demandam, todo local onde há movimento de pessoas, existem os problemas. Então nós estamos ainda concluindo já um estudo de levantamento, a gente quer ter o número necessário do efetivo. Temos uma expectativa muito boa da nomeação muito em breve desses aprovados no concurso. Eu não sei falar a data, isso é um ato do governo do estado, que também se mostra muito interessado na resolução desse problema, né? Então, estamos, assim, próximos a ter uma novidade a respeito dos aprovados. Fora essa questão do contingente de pessoas, hoje, como que está a estrutura da Polícia Civil? Doutora, eu digo em relação à estrutura mesmo, delegacias, principalmente no interior, a gente sabe que não é possível ter uma delegacia em cada município. Então, como é que é feita esse atendimento? Bem, nós estamos... Isso não acontece do dia para a noite, né? Eu participei da gestão do Dr. Mário Demerval. Eu era justamente a diretora de logística. E o Dr. Mário se empenhou muito nessa parte da estrutura da Polícia Civil. Lá em 2019, a nossa situação era crítica, era horrível, né? Nós tínhamos, assim, delegacias vergonhosas. E nós estamos nesse momento, assim, numa renovação. Nós temos 156 unidades da Polícia Civil, né? Com uma realidade muito diferente. Nós temos delegacia que fica a 1.200 quilômetros daqui, né? Qual é o estado que enfrenta esse desafio? Então, a logística ainda é um desafio, a estrutura ainda é um desafio, mas nós estamos no processo. Então, tivemos uma melhora considerável, especialmente em equipamentos. Nós estávamos muito defasados, né? Ano passado, nós tivemos um investimento recorde de 49 milhões de reais nessa parte de equipamentos de investigação. A Polícia Civil tem como missão, a Polícia Civil é uma polícia investigativa, né? A nossa missão é investigar. E para isso a gente precisa de meios. Precisa de gente? Precisa de gente. Mas hoje, com a mudança do crime, a migração do crime, que é um assunto assim, muito interessante, a gente percebe que, além de gente, nós temos que ter ferramentas tecnológicas. Nós investimos bastante nisso nesses últimos 2 anos, nessas ferramentas, nessas soluções tecnológicas, né? E hoje a gente percebe que está vivendo um ciclo diferente. Ainda, sem dúvida, há muito que ser investido, mas já observamos uma melhoria bem grande nesse sentido.
É porque o crime ele tá tecnológico, né? Isso. Como diz o povo, né? O golpe tá aí, né? O que tem de golpe na internet, o que tem de estelionato, né? A polícia tem que estar E não bem tem aparelhada viatura, também. né? Não tem viatura na internet, né? Então Exato. como é que corre atrás? O fiscal da Como internet. é que corre atrás de bandido se não tem viatura na internet? Como que corre é aprimorando os meios de investigação. A gente observa, né, nós temos toda a nossa equipe de inteligência e de analistas que observa essa migração do crime, né? Então, a gente percebe hoje um braço muito forte nos crimes cometidos no meio eletrônico, né? Quem não conhece uma pessoa ou já foi mesmo vítima de um golpe, né? Então, como você falou, não tem que ter viatura, né? No meio eletrônico. Tem que ter capacitação dos servidores. São crimes complexos que exigem um conhecimento aprofundado. São crimes que para você preservar o vestígio, é diferente. Olha, aconteceu um crime aqui, alguém encostou nessa caneca, eu vou preservar esse objeto, vou mandar para a perícia. Como você preserva no meio digital a prova de um crime? Cada vez mais complicado, né? Vai exigindo o quê? Por parte da Polícia Civil, de uma capacitação aprimorada, né? E a mesma forma de pensar do crime de violência doméstica. Ele não acontece só aqui em Cuiabá e Várzea Grande, ele acontece no estado inteiro, o estelionato. Nas menores cidades do nosso estado acontece o estelionato da mesma forma que acontece no Rio, São Paulo. A gente observa também quadrilhas que são de outros estados atuando aqui. Ele não precisa estar fisicamente, presencialmente. Né? Você não tem um limite territorial, né? Então, é aprimorar, é capacitar o nosso pessoal, aliado ao uso de ferramentas modernas, e nós temos hoje uma Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, DRCI, movimentadíssima, né? Que efetua aí um trabalho muito interessante nessa parte. Ali já são profissionais que têm esse conhecimento também da área de informática, do meio cibernético. Temos a Delegacia de Estelionato aqui na capital, que também tem uma demanda muito grande, que também trabalha com esses crimes, não só os cometidos através de aplicativo, né, mas no dia a dia. Hoje, claro que não tem mais aquela figura, dificilmente a gente encontra aquela figura do estelionatário clássico na rua, que vai conversar. De terno, e o executivo, né? Então, algumas investigações promovidas pela Delegacia de Estelionato, eles chegaram a verdadeiras centrais da prática desse crime, né? Mas aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso, eles têm um trabalho muito interessante. Eu digo assim, essas centrais foram aqui, atuando aqui. Isso, então, nós temos já trabalhos muito bons aí desenvolvidos nessa área, e a intenção é fortalecer, alinhar com o interior do estado, também levar esse conhecimento para todos os nossos policiais civis com uma capacitação continuada, né, com meios que eles possam desenvolver bem essa nova modalidade de crime. Porque assim, é tanto o golpe, né, que você vê, tem, só porque a gente se lembra assim, dos mais famosos, né, tem o tal do Bensatia, né, aí tem a clonagem de celular, que aí o cara entra lá com a sua foto. Exato. E sai pedindo dinheiro para os seus contatos, né? O Gordo mesmo, acho que umas 2 vezes saiu pedindo dinheiro. Para mim, nem o golpista pediu, né? Imagina o Gordo. E ela não deu. Não, nem pediu para mim, pediu para os outros. Até o golpista sabia que não ia rolar. OLX, né? aqueles que vendem. Tem o golpe do nudes. Né? Tem o tal do golpe do nudes, todo dia a gente vê notícia do golpe do nudes. Achei que era com você, fiquei assustada agora. Gente, pelo amor de Deus, porque fica lá, às vezes o cara tá lá trocando imagens lá com a pessoa e depois a pessoa diz que é menor de idade. Exato. Ou que vai chamar a polícia, entra um falso delegado no meio, vira aquele rolo. As pessoas perdem muito dinheiro até chegar na polícia, que ela não tem mais, vira aquela sequência de extorsões, ela não tem mais o dinheiro. Hackeamento, né? De contas de redes sociais também, que as pessoas acabam pedindo dinheiro pela falso conta boleto. Vendendo as coisas, vendo geladeira, vendo fogão, vendo...
O falso boleto também agora uma modalidade aí que se você não Isso, prestar muitíssima atenção, já foi. Se vocês me permitem, até como sugestão, Qual que é o golpe da moda? eu não tá mais mas perigoso? como sugestão até o delegado responsável pela DRCI vir aqui é sempre interessante, né? E quanto mais nós levarmos ao conhecimento da sociedade, melhor a gente evita, orienta nossos filhos, nossos pais, né? Eu já oriento minha mãe, não vou pedir dinheiro, se tiver que perfil, pedir. doutora, de vítima, no caso? Para cada golpe tem um determinado perfil? Já tivemos isso, só que agora a modalidade do golpe ela vem se aprimorando. Você recebe um boleto, realmente eu tenho que receber um boleto aqui do pagamento dessa conta. Chega ao ponto de você conferir, opa, mas essa sequência aqui não é do banco, peraí. Então, não tem mais esse perfil, né, da pessoa mais idosa, menos esclarecida, todo mundo tem a possibilidade de cair num golpe. Então, por isso, essa sugestão de orientação é muito interessante, eu acho que vale a pena. Basta estar conectado, né, em alguma rede social ou em algum aplicativo de mensagem, e você todos já nós tá vivemos, né, exposto, sujeito a isso. Eles nem ligam mais, né, que antes ainda ligava, eu sequestrei seu filho, você nem tem filho, tá lá, sequestrei seu filho. Mas conheço gente que falaram, sequestrei seu filho, a pessoa ficou desesperada, entendeu? Sim, graças a Deus tinha outra pessoa junto que alertou, olha, calma, isso é um golpe, exato. vamos pra delegacia. E eu acho que é um avanço da tecnologia nesse sentido, porque eles ligavam quando tinha menos contato com WhatsApp, mesmo era por telefone, com rede social, então era o meio que tinha de fazer essa. Então eles vão se aprimorando. Então, os crimes cibernéticos aí, vai ter um cerco nessa nova gestão, já tem esse planejamento de cerco aos crimes cibernéticos? Temos essa intenção de continuar, né, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, ela já vem trabalhando, mas a gente tem que aprimorar o trabalho que vem sendo desenvolvido. E sempre buscando novidade, né? Se o crime desenvolve, a polícia tem que estar à frente, tem que desenvolver mais. Ela lê de cabeça para baixo, viu? É? Ela tá lendo de lá. Ela é delegada, né? Não dá pra fazer nada escondido aqui. Não dá pra fazer nada escondido aqui. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho, doutora. Outro grande desafio da segurança pública, a gente tem visto praticamente todos os dias, né? Tem sido facções criminosas. Inclusive, hoje houve um caso. E como essa gestão vai trabalhar esse assunto, esse enfrentamento? É um problema? Isso é coisa da capital? É coisa de cidade grande? Ou não? Isso está lá no interior também, nos 1.200 quilômetros de distância? Infelizmente, o crime organizado está presente em todos os estados do Brasil, né? Nós temos estados aí com umas características um pouquinho mais diferentes, com 4, 5 facções. Aqui no Mato Grosso é um pouco diferente, né? É um trabalho que já é realizado de monitoramento dessas facções há bastante tempo. A ideia agora, como nós construímos uma boa base, é reforçarmos realmente o combate, a investigação a essas facções criminosas. Elas também não são exclusividade da capital, da região metropolitana do entorno. A gente percebe esse movimento no interior, monitora esse avanço também desse tipo de criminalidade pelo interior e já planeja medidas assim, bastante efetivas no combate a esse crime. São casos bastante violentos, né? Parece que sempre que a gente fala de facção, existe uma proporção, né? Facção, né? Bem, a operação hoje da DHPP mostrou isso, né? Uma investigação que demorou 2 anos, né? Uma investigação também muito bem conduzida pela DHPP e mostra aí a violência com que esses crimes foram praticados. Nós só temos que ter em mente que nós temos que combater, né? Nós temos que ser duros, temos que avançar nesse mal. A sociedade não tolera, né? A polícia não pode, de forma alguma, deixar que esse ambiente tome conta do Estado.
né? Mato Grosso ainda está bem em relação aos outros estados, a diversos outros estados, né? Nesse quesito aí de domínio de facções. Estamos bem, mas não muito longe do que era o desejado, né, pela Polícia Civil. É claro que nós temos estados em que a situação é bem mais preocupante, mas nem por isso a gente vai deixar a coisa sair do controle, né? Vamos atuar, sim, com força nesse setor. É lógico que sem dar dicas, não é esse o objetivo, mas essas facções criminosas, elas são compostas por que tipo de pessoas? A gente sabe que outras coisas alimentam o crime. A droga, por exemplo, movimenta muito dinheiro, às vezes são formadas por pessoas que não são pobres, eu diria, sei lá, ou que tem dinheiro, tem carro. O líder da facção, ele não é o carinha da boca, o vendedor da boca, né? Não é o carinha da boca, né? Ela existe ramificações assim, o que acontece em Mato Grosso é a facção de Mato Grosso. Não, a gente tem as questões dos roubos a bancos também, que a gente passa por algumas, parece que é meio cíclico, né? O novo cangaço vai e volta, então assim, não deixam de ser crimes. Nós temos assim duas grandes frentes, que são o tráfico de entorpecentes, hoje o estelionato também, né, coordenado por essas facções. Existe sim a base da pirâmide, que é aquele indivíduo que bem característico, que todo mundo vê, mas tem o que circula socialmente também, com bons veículos, né, em festas aí, então a gente percebe também que a questão do crime organizado, ela move por causa do dinheiro, então quando você mexe no dinheiro dessa facção, você afeta a facção, né? Então não existe essa característica assim, eu vou passar aqui na rua e vou ver o fulaninho ali, ele é um faccionado, e o sujeito que está numa bela de uma caminhonete do lado, ele sim pode ser o faccionado, né? Então, ele pode ser o chefe do carinha que você está apontando ali como faccionado, e por isso, né? A necessidade de investigação qualificada, né? A investigação tem que ser boa. Não adianta você prender hoje e soltar amanhã. Você tem que prender o sujeito, atacar no lado econômico dele, que é o recurso financeiro, né, descapitalizar e manter aí que a prisão seja duradoura, né, seja efetiva, para realmente aquele indivíduo sair da sociedade. Essas prisões de prendeu hoje, soltou amanhã de manhã, isso não ajuda em nada, né? Nós temos que trabalhar nos grandes arquitetos aí das organizações. Delegada, e assim, aqui em Mato Grosso, as investigações, elas apontam que tem esses líderes, esses barões das facções? Nós temos todos os tipos, né? Não vamos... Por uma outra conversa, quem sabe a gente... Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas só pegando esse gancho, só para a gente lembrar, né? A gente teve aquele caso do Cabeça Branca, né? Que estava foragido e foi preso, foragido anos, né? Foi preso com o rosto totalmente modificado, fez várias cirurgias em Sorriso. Sinop, no Natal, né? Não me lembro. E vivia lá como um fazendeiro, tal, tanto é que a droga saía ali dentro na carga, né? Embaixo da carga das fazendas dele ali, né? Então, eles têm fazendas também, eles têm empresas, eles estão circulando nessa elite, digamos assim. Por isso que quando você enfrenta o crime organizado, você tem que trabalhar em diversas frentes, né? Você tem que trabalhar o tráfico de entorpecente, tem que trabalhar o estelionato, sim, tem que trabalhar a lavagem de dinheiro, tem. Então, são várias frentes, é um crime complexo de ser trabalhado, porque você tem que ter todas essas facetas aí. Você não pode só prender o sujeito e não tirar o poder econômico dele. Você não pode prender o indivíduo que está vendendo o entorpecente ali pouquinho. Você tem que... Então, é uma investigação muito difícil para se alcançar o objetivo, né? Ela tem que ter uma robustez de prova, tem que ter, assim, uma coerência na investigação para poder atacar justamente os que comandam as organizações. A gente pode falar aqui em Mato Grosso de presença, participação, ou outra palavra de Comando Vermelho, PCC,
Toda vez que a gente fala de facção, a gente está falando deles. Como é que funciona isso para a polícia, doutora? Nós temos uma facção bem determinada aqui em Mato Grosso. Eventualmente temos o movimento de uma ou de outra, né? Mas como eu falei, eles estão sendo monitorados. Acho que no momento a gente pode ir até aí. Doutor, nós estamos esperando aqui operações, né, com relação a esses cabeças, né, esses líderes, essa elite, os barões. Sim, então, nós desde os primeiros dias do ano e da gestão, nós estamos nos reunindo, os diretores. Como eu falei, nós tivemos um trabalho de base muito interessante nos últimos anos. E nos sentimos assim mais do que na obrigação agora de mostrar que esse trabalho, que esse recurso do Estado foi bem investido, né? E como que a Polícia Civil traduz isso? Através de boas operações, de boas prisões, né? É um objetivo que toda a diretoria da Polícia Civil tá enganjada para alcançarmos. Então, podemos dizer que nessa nova gestão teremos aí um cerco fechando contra esses grupos. Assim eu espero, essa é a orientação. Vamos ter bastante trabalho. Viu? Isso é bom. Vamos ter notícia. Pauta, né? Tá bom? Bastante pauta. Doutora, falando em pauta, só para a gente encerrar, a gente viu aí, com relação àqueles atos que nós tivemos de manifestação, e atos de vandalismo, e atos de bloqueio, a gente viu que em Brasília ainda tem, eu acho que 76 matogrossenses que continuam presos, né? Aquele matogrossense envolvido naquele ato terrorista da bomba foi preso pela Polícia Civil aqui em Mato Grosso, né? A gente viu que nos bloqueios, aqui naqueles atos ali de bloqueios, teve também atos de vandalismo com relação a pontes, né, que colocaram fogo, teve algumas, eu acho que colocaram fogo em caminhão da Rota do Oeste. Nós tivemos alguns atos de vandalismo aqui também. A Polícia Civil está trabalhando nessas questões também? Como que está essa... Esses atos do início do ano, nós formamos um comitê de crise na Secretaria de Segurança Pública organizou esse comitê de crise, e formado pela Polícia Civil e pelas demais forças. Apesar desses crimes não serem da atribuição da Polícia Civil, nós participamos efetivamente nas investigações, sim. Nós participamos, a ponte que foi incendiada, a própria questão do cumprimento do mandado de prisão desse suspeito lá de tentativa de explosão, né? Então, a Polícia Civil, num esforço de restabelecer a ordem, trabalhou, sim, nessas investigações, entregou todo o material agora à Superintendência da Polícia Federal, e nós vamos continuar monitorando, é nossa obrigação monitorar, ver o que está acontecendo, né? E sempre com muito cuidado, né? Vocês fizeram um raio-x ali daquele panorama, quem eram os líderes e tal, então continuam monitorando a situação. Sim, as polícias de outros estados recorrem à Polícia Civil também, né? Nós temos essa inteligência voltada para isso. Mas dessas investigações ainda podem resultar prisões? A Polícia Civil já entregou todo o material, toda a apuração, identificação de nomes para a Polícia Federal. Com relação ao procedimento que a Polícia Federal vai tomar, a gente já parou ali a nossa participação, né? Não sei que rumo agora essas investigações... Isso, que rumo elas tomarão aqui no estado. Entendi. Essa última pergunta, acho que ela não conseguiu ler, porque está aqui no meu garrancho. Com essa letra? Nem eu consigo. Nem eu. Só o médico. E olha lá, né? Doutora, foi muito satisfatório, muito obrigada pela sua entrevista. Né? O tempo foi passando que a gente nem percebeu. Eu não sei se temos aí mais algum assunto que a senhora acha interessante colocar aqui nessa pauta. Bem, eu acho que a gente conversou bastante, eu me coloco... Primeiro, agradeço o convite, né, de vocês, realmente uma conversa muito boa, muito agradável.
de assuntos assim muito interessantes e que a gente tem que continuar conversando mesmo e buscando informação. E eu me coloco à disposição para um outro dia voltar, coloco a Polícia Civil como um todo, né? Eu falo em nome da instituição, mas violência doméstica, crime organizado, crime cibernético, crime ambiental, nós temos especialistas na nossa polícia, né? E coloco à disposição de vocês, porque a sociedade mato-grossense precisa de orientação, de explicação, esclarecimento, né? E a Polícia Civil está para servir também na investigação, mas também no esclarecimento. Tá certo. Eu fico presente do Conexão Poder para a senhora, primeira caneca de muitas aqui das nossas entrevistas. E muito fica, obrigada. né, tá de parabéns a senhora por estar abrindo, né, a Polícia Civil para estar dando esse retorno para a sociedade, né, de cara a cara, conversando com os internautas, conversando com os telespectadores, né, tá fazendo essa aproximação, né, da Polícia Civil com a sociedade. Uma satisfação estar aqui. Tomara que eu volte outras vezes. Volta com certeza. Aí a gente vai escrever de cabeça para baixo. Isso vai dificultar. Vamos treinar. Isso. Obrigada, doutora. Obrigada, Loriane. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E